dia! É nóis! Egito! Sentiu aí o balanço? Você vai perceber que isso não tem mistério. Depende de você, levando isso tudo a sério. Entenda que a beleza é um caminho de luz. Entenda que a surpresa é você quem produz. Arte é tão legal. É tão legal. Arte é tão legal. Arte é tão legal. É tão legal. Arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. Você vê diferente o que parece igual. Faraó, Pois é, Faraó, Egito, Cleópatra, Marco Antônio. Tem todo um rodeio aí para a gente entrar nesse clima legal, porque a gente vai ver a nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre o Egito, né? Tem muita coisa, tem muito mistério para a gente ver sobre o Egito. E vamos lá, porque a coisa hoje promete. Vou colocar aqui o violão aqui no espaço consagrado a ele. E vamos que vamos. É nóis. Ainda estou no clima daquela música aí. Ui, né? Vamos ver a relação que existe entre a arte e a religião egípcia, tá? E também existe das leis imputadas, colocadas para os artistas, entre aspas, sobre o Egito, né? Sobre a arte, sobre as representações artísticas, não só da escultura, como também da pintura, principalmente da pintura, onde a lei da frontalidade é bem rígida. E aí também as pirâmides que tantas vidas custaram, né? Ao que tudo indica, todas as pesquisas apontam para o fato de que as pirâmides foram montadas com trabalho escravo, né? E essa pessoa aqui, gente, ela já não é tanto da antiguidade, mas ela faz parte da história do Egito. É uma rainha egípcia que comandou, uma mulher inteligentíssima, que fez uma aliança com Roma, né? Para não ser invadida, para não ser... Enfim, ela fez uma aliança e, na vida real, lá nas filmagens, é uma atriz conhecida pelo nome de Elizabeth Taylor, Liz Taylor, e que são histórias e histórias e histórias, e vamos para a aula, porque ela teve um caso com o ator que fazia lá o protagonista, e enfim, depois eu conto melhor, tá? Durante a aula eu vou falando sobre ela. Cleópatra, a Cleo, né? Muito... Olha só que rosto perfeito. Olha só que pele maravilhosa. E joias, a mulher era louca por joias. Não só Cleópatra, como também a atriz Liz Taylor. Vamos lá. A arte egípcia é uma das expressões culturais mais marcantes da história. Desenvolvida ao longo de mais de 3.000 anos de civilização, influenciada pela religião, pelo conceito de eternidade e pela vida após a morte. Essa arte tinha como objetivo principal glorificar os deuses egípcios e assegurar a imortalidade dos faraós. Cada detalhe das esculturas, pinturas e arquiteturas carregava simbolismo e respeito às tradições egípcias. Então, aqui nessa ilustração, estamos vendo aí o olho de Horus, também conhecido como o Diat, né? É um símbolo do Egito antigo que representa proteção, poder e saúde, tá? Então, olha só, de cara eu já quero fazer um comentário aqui para vocês, que é o seguinte: a arte egípcia se mistura com religião porque eles
eles tinham a ideia de passar para todos, né, os egípcios, os demais egípcios, que o faraó era um deus. E o faraó tinha, assim, uma relação com a imortalidade. Então, os deuses egípcios, eles meio que tinham, assim, essa identidade, essa intimidade com o faraó, ou vice-versa, né? O faraó tinha essa intimidade com os deuses. Então, por conta disso, tudo concorria para ressaltar, para elevar, para glorificar o faraó. Então, tudo no mundo ali era aquele respeito, e ai de quem não cumprisse com o que estava determinado. Por isso que a religião e a arte, ela era meio assim, uma coisa era determinada pela outra, entendeu? Então, tinha que ser do jeito que eles determinavam a postura, a cor, tudo isso a gente vai ver durante a aula. Com essa ideia na cabeça, você vai entender melhor essa relação do Egito, na antiguidade, né? A arte egípcia com os faraós, com a religião e tudo mais. Então vamos seguir para a gente ver mais detalhes aí. Você está vendo o olho de Horus, que diz que o olho de Horus estava em toda parte, vigiando todos os seus atos. Então, uma pessoa dedicada à religião, né, submetida ali dentro daqueles parâmetros, ele estava sempre preocupado com o olho de Horus, né? E, ao mesmo tempo, pedindo proteção, pedindo poder, pedindo saúde, de acordo com o nível social da pessoa. Seguindo aqui, olha, a importância na história, né? A arte egípcia influenciou profundamente culturas posteriores, deixando um legado estético e técnico que pode ser visto até hoje. Suas obras, como as pirâmides e os hieróglifos, são marcos icônicos que continuam a fascinar e a inspirar. Os hieróglifos são a escrita mais antiga, né, que foi decifrada, né, e o pessoal começou a estudar muito e entendeu o que eles estavam querendo passar com aqueles símbolos, com aqueles desenhos. É uma forma bem antiga de escrita, bem distante do que a gente percebe hoje, que a gente tem hoje aqui, ó, né? A maneira dos caracteres e tudo mais, mas que, de todo modo, não está assim tão longe do que a gente tem na China, né? No Japão, aqueles desenhos, aqueles caracteres, aqueles ideogramas. Então, a arte egípcia nasceu ligada à religiosidade, visto que o interior dos templos, as peças ou espaços relacionados com o culto dos mortos eram artisticamente elaborados. Os túmulos são um dos aspectos mais representativos da arte egípcia. Os egípcios acreditavam na imortalidade da alma. Olha aí, começando a aparecer os detalhes, né? Então, eles acreditavam que a alma não morria e que ela poderia sofrer eternamente, caso o corpo fosse profanado. Por isso que existia uma proteção muito grande ao corpo dos principais líderes, né, dos faraós. Então, tinha uma verdadeira fortaleza protegendo. É tanto que só há pouco mais de 3.000 anos que começaram a ser encontrados, né, começaram a ter acesso aos túmulos, como Tutankhamon, que é um faraó egípcio, e tinha uma riqueza muito grande, né, lá na sua casa mortuária, vamos dizer assim. Tá? Então, no Antigo Egito, as cores tinham significados simbólicos profundos, refletindo aspectos da natureza, espiritualidade e cultura.
Algumas das cores mais emblemáticas incluem, presta atenção nisso aqui, tá? O dourado representava o sol, a imortalidade e os deuses, sendo associado ao ouro, considerado eterno e divino. Pois é, o ouro é o metal mais valorizado por conta dessa questão de ele ter uma longevidade infinita, né? E o preto? O preto simbolizava fertilidade e renascimento, ligado ao lodo fértil do rio Nilo. O segundo maior rio do mundo é o Nilo, o primeiro é o Amazonas, tá? Então, é um rio que corta todo o Egito e que, nas suas enchentes e secas, principalmente nas secas, deixava lá um solo rico que eles utilizavam para plantio e tudo mais. O verde, associado à vegetação e à regeneração, simbolizando vida e crescimento. Opa, verde é vida. É mesmo, né? O azul representava o céu, o Nilo, o rio Nilo, e a proteção divina dos deuses egípcios, no caso. E o vermelho, ligado ao deserto e à energia, também simbolizava poder e perigo. Tá bom? Então, tenha isso presente aí, porque nós vamos ver várias implicações das cores com a arte egípcia. E, finalmente, vamos ver aqui uma ilustração, né? Olha só, esse detalhe de uma pintura tumular Massataba, de Nefermaat, em Meidum, uma altura de 27 centímetros, está lá no Museu Egípcio, no Cairo, tá? Então, o Egito teve várias dinastias, tá? Então, Nefermaat, uma egípcia de grande, acho que tem a ver com o sistema lá de faraós, ok? Pintura tubular, é porque nos túmulos, né, tem essas pinturas representando a pessoa. E aí já entra aqui as regras de quando os artistas que não apareciam, não tinha ninguém que era considerado assim, ó, pintor Michelangelo, nada disso, nada de destaque, porque eles estavam obedecendo simplesmente a um sistema, que é o sistema faraônico, ok? Então, mas você já vê aqui que tem um olho, né? E tem esses desenhos aí contando uma história, já indicando o significado. Tudo isso aí tem grande significado. Inclusive a postura da mulher, a cor dela, do desenho, tudo isso aí era determinado, era muito rígido. Se fizesse diferente, tinha problema, muito problema, né? Tinha uma punição terrível. Então, toda a arte egípcia, toda a pintura egípcia vai contando uma história, vai mostrando não só a vida do faraó, né, a grandeza, como também fatos da vida egípcia. Então, o Egito oferece um conjunto de saberes, como a arte e a arquitetura, que compõem um cenário de uma grande civilização, tá? A religião panteísta, quer dizer, essa palavra aqui significa teísta, tem a ver com Deus, e pan é muitos deuses. Então, é uma religião que tinha vários deuses. Então, ela requeria que a pintura e a escultura e a arquitetura fossem meios de adoração aos deuses e uma representação da passagem para a vida após a morte. Eles acreditavam numa vida depois da morte. Então, e essa vida era pelo Espírito, né? Através do Espírito. Então, eles cuidavam durante a vida para que a sua
a vida terrena para que sua vida após a morte ela tivesse uma satisfação maior. Ó, trabalhadores do Antigo Egito, olha aí, montando aí, ó, entendeu? Com talha, né? Com instrumentos de talha aqui, ó, cortando a pedra, montando tudo, tá? Contando uma história aí. Então vamos seguir para a gente ver que o Egito é monstruoso, é muita riqueza, muito mistério, tem coisas que não se sabe até hoje, não é? Como é o significado, como foi que aconteceu. A montagem das pirâmides, que são blocos imensos de terra com toneladas e toneladas que são encaixados, né, na estrutura, então não se tem uma resposta satisfatória atualmente, porque é praticamente impossível pessoas erguerem aqueles blocos, né? Então, como que teriam sido os escravos? Como que, para erguer aquilo dali, milhares e milhares devem ter morrido. Mas vamos seguir aqui. No Antigo Egito foram desenvolvidos sistemas de escrita de maneira simultânea às representações artísticas. Muitas vezes, estas duas expressões se completavam. Por quê? Porque a escrita eram feitas de desenhos, né? Como você está vendo aqui, olha, esses desenhos aqui é uma escrita, está contando uma história, que ficaram conhecidos como hieróglifos, tá? Glifos tem a ver com pedra, então marcações nas pedras. Então essas marcações, olha só que perfeição de desenhos, não é? Contando aqui a história. Você vê aqui, ó, o formato do pássaro, né? Tem várias vezes aí. Às vezes, nessas palavras cruzadas que a gente compra atualmente, né? Às vezes a gente encontra até alguns que é para a gente fazer, que tem, a gente pega um símbolo e bota a palavra lá para encaixar, né? Então, já é puxando dessa ideia aqui, ó. Antigos hieróglifos encontrados no templo de Ramsés III, em Luxor, no Egito, a dinastia Novo Império. Tá? Vários e vários faraós governaram o Egito, cada um teve uma sucessão, né? O filho sucedia o filho sucedia o pai, e aí o novo imperador, o novo faraó, como é conhecido, né? Ele ia seguindo até que a dinastia terminava e entrava outra dinastia. Bom, as pinturas e esculturas, ao decorar as paredes e salas das tumbas, relatavam a história dos faraós. As tumbas, a casa mortuária, era uma verdadeira casa grande, com muito luxo, com muita riqueza, tá, gente? Então é por isso que fala assim, ó, as paredes decoradas, pintadas, desenhadas, seus feitos, a vida, seus objetos e sua família. Na crença egípcia, os objetos e as pessoas representadas acompanhariam o faraó após a sua morte. Então, todo mundo que vivia ali junto ao faraó, os servos, os escravos, as esposas ou a esposa, todo mundo, quando ele morria, todo mundo ia para dentro da tumba. Existe aqui essa ideia aqui, tá? Então, essa pintura aqui, né, é um mural da tumba de Tutankhamon, com cenas egípcias. Dentro da sua tumba tinha lá desenhado, pintado, contando como foi a sua trajetória, né? E agora vamos ver uma curiosidade, mais uma. Olha aí, tá vendo? Olha essa pintura aqui, tá vendo? Representando Deus, o olho de Horus aqui e a cor da pele, né? E esse lindo aqui vocês já sabem, né? Vamos seguir. Então, vamos ver aqui um pouquinho sobre os hieróglifos. Nós vamos fazer até uma atividade sobre isso aí.
ok? Então, existiam basicamente 4 tipos de hieróglifos. Os hieróglifos mais antigos eram pictogramas, ou seja, imagens que representavam diretamente aquilo que era desenhado. Então, veja aí a definição de pictogramas. Pictogramas são desenhos que eram bem realistas, né? E que por isso mesmo representavam. Você tem um desenho de um pássaro, o pictograma era um pássaro, entendeu? O desenho lá. Então, baseado nessa ideia que era construído as histórias com os hieróglifos. Por exemplo, uma boca poderia representar uma boca e uma perna representava uma perna. Também existiam hieróglifos que faziam o papel de ideogramas, né? Por exemplo, um hieróglifo podia representar um verbo, como comer ou correr. Tudo isso era combinado, tudo isso era estudado, era colocado como regra, como gramática. E, através disso daí, eles construíam as histórias, os escribas, né? Aqueles que vinham para escrever, para passar para o papel as escritas, as histórias sobre a civilização, sobre o faraó, sobre a vida do faraó. Na nossa civilização, por exemplo, o desenho de um coração pode representar o amor. Viu aí? Não é verdade? Você tem eu, aí um coração e Porto Velho. Todo mundo vai entender que eu amo Porto Velho. Então, se liga aí que é baseado nessa ideia, né, que entra aí a ideia dos hieróglifos, tá bom? Também existiam hieróglifos que representavam fonogramas, ou seja, sons. Quando combinados, esses fonogramas formavam palavras. E aí, ó, já chega perto do que a gente tem hoje em dia, né? Porque o que a gente tem? A gente tem vários desenhos que são representativos de letras, né? Olha aqui, esse desenho aqui do M. E aí a gente já diz que o som desse desenho aí é M, né? E aí, combinado com o som do U, né? Que esse desenho aqui representa U, aí você tem o M1. Entendeu? É nisso que se baseia a leitura e a escrita. Então, é muito importante a compreensão dos hieróglifos, porque vai nos dando, mais ou menos, uma grande proximidade do que a gente tem hoje, né? Aqui está escrito em português. Se fosse em outro idioma, seria outro som. Por exemplo, o U e o N, né? An em inglês, né? No idioma inglês, a gente, se fosse ler em português, era um. E esse U está muito mal feito. Deixa eu melhorar aqui. O U e o N. Melhorou, né? Um pouquinho, só um bocadinho, mas está aí. Então, em inglês seria an, né? Em português é um. Certo? E a gente não usa o N, usa o M, desse caso aí, né? Então, vamos seguindo, que eu estou só dando pistas. Olha aqui, ó. Como exemplo, se fosse em língua portuguesa, os hieróglifos de um pé, lido como pé, e de um sol, lido como dia, formariam a palavra pedia, relacionada ao verbo pedir. Viu aí? Tem que estudar pra caramba para ir decorando essas relações aí. E era isso que eles faziam, né? Foi justamente a presença de hieróglifos que representam fonogramas que dificultou o trabalho de todas as pessoas que tentaram decifrar os hieróglifos até o século XIX. Olha essa leitura aqui, hein? Olha aqui, ó. Tá vendo? X e X já é uma simbologia que eu estou lendo aqui como 19, não é isso? O último tipo de hieróglifos são os chamados determinantes, que eram utilizados ao lado de outros hieróglifos para indicar qual o seu real
significado. Está muito parecido com o que a gente estuda na gramática portuguesa, né? Está muito parecido mesmo. O som dos hieróglifos determinantes não era falado, mas ele indicava o significado de outro hieróglifo, quando este podia ter mais de uma interpretação. O hieróglifo de uma perna, por exemplo, poderia significar perna ou caminhar. Um hieróglifo determinante era utilizado ao lado do hieróglifo da perna para indicar seu significado correto. Bom, está meio confuso, mas essa era a ideia da gramática que os escribas tinham que decifrar, tá? Então, baseado nisso tudo aí que eu falei, se você precisar, volte aí e leia. Vamos ver uma atividade, né? Olha aqui, ó. Essa aqui é a verdadeira Liz Taylor, tá? Uma mulher lindíssima que foi escolhida a dedo para fazer esse papel aí quando filmaram a história de Cleópatra, rainha do Egito. Depois eu vou falar mais coisas, tá? Então, olha aqui, esse quadro aqui, ó, com desenhos, né, e seu significado, tá? Você vai voltar nele várias vezes. Aqui, águia, fonograma da letra A, representando força e poder. Estude detalhadamente cada um desses desenhos aqui, tá? Para você fazer uma escrita depois disso aí. Eu vou pedir uma atividade assim, ó. E tem esse aqui da cobra, que está meio coberto aqui, né? Bom, aqui está uma tabela com alguns hieróglifos egípcios e seus significados básicos. Os hieróglifos eram usados para registrar eventos, glorificar os deuses e decorar os túmulos e templos, tá? Então, seguindo aqui, nós temos a atividade. A proposta é que os alunos criem mensagens em hieróglifos, né? Use a tabela de imagens de hieróglifos egípcios, tá? Então, pode-se fazer modelagem de pirâmides em papel ou um esquema de construção de pirâmides, tá bom? Podem trocar mensagem entre si e ver quem consegue decifrar a mensagem do outro grupo. Então, a proposta é você criar aí uma mensagem usando essa tabela aí, tá bom? Ou criando seus próprios símbolos. Mais importante de tudo isso, e aí a gente vai ver quem consegue decifrar, fazer um trabalho semelhante ao que os pesquisadores fizeram para descobrir o significado de tudo aquilo que os egípcios deixaram escritos nos túmulos, nas suas artes. Então, temos aqui um relevo de pedra calcária, então, representando Atom, que é um deus, dando vida e prosperidade para o faraó Amenófis IV, né? Akenaton, também conhecido como Akenaton. Sua mulher Nefertiti e 3 de suas filhas. Está todo mundo aqui, ó. Então, essa Nefertiti é altamente conhecida atualmente, né? Porque naquela arte japonesa, né, nos desenhos, né, animados, tem lá muitas representações, muitas histórias sobre a deusa semideusa, né? Nefertiti. Tá bom? Vamos seguir. O Egito é uma coisa mistério, de muito mistério. Uma pintura no templo de Tebas, cidade de Tebas, exemplificando a lei da frontalidade na arte egípcia. Então, veja aí. Repare que as figuras, o corpo está de frente, mas o rosto está de lado. E que também esses outros desenhos aqui ao redor estão falando sobre as pessoas, estão contando histórias. E não deixa de ter, em nenhum deles, né, o olho de Horus, que está em toda parte vigiando você. Né?
Bom, então vamos ver sobre a lei da frontalidade. Fronte quer dizer frente, né? É conhecido como perfil egípcio nas figuras humanas. A representação de uma figura ou objeto em primeiro plano com o corpo de frente e a cabeça de perfil. Tá aqui, tá bom? A cabeça, os braços e as pernas, todos de perfil. Então, vai vendo aí as regras. Senão você vai ser morto, né? O faraó vai mandar te pegar. Ele já está te vigiando aí com o olho de olhos. Então, os olhos, os ombros e o tronco de frente, criando assim uma combinação de a visão frontal e a visão lateral. Tá? Então, de maneira alguma, alguém que estava destinado a realizar essa atividade de jeito nenhum podia fazer diferente. Tinha que fazer as cores perfeitas, né? Que nós vamos ver também a posição do rosto, a posição do olho, né? A cor da pele, tudo isso aí era determinado, tá? Até o corte de cabelo. Então, a lei da frontalidade era barra pesada. Um exemplo de uma imagem que respeita a lei da frontalidade é uma arte anônima, as características, porque quem fazia não era destacado. Você não sabe como a gente sabe o nome do Leonardo da Vinci, nem de Michelangelo, conhecido pelos seus trabalhos. Você não conhece nenhum artista egípcio. Alguém que tinha um pouco de habilidade do que eles determinavam que iam fazer aquela atividade ali, era um servo, um escravo, que o que importava era o que estava sendo representado, tá? Então, a arte era representativa diante de um retrato ou escultura. Trata-se de uma representação simbólica. Então, na lei da frontalidade, você tinha várias cores, policromia, ausência de perspectiva, sem essa questão de destaque para figuras que estavam mais no claro e outras que estavam mais no escuro. Tudo isso aí está bem iluminado, como a gente está vendo, e sem indicação de relevo. Não revelam sentimentos também. Viu aí? São várias regras da lei da frontalidade. Tem que obedecer. Observe outros aspectos visual. A ausência de contraste entre luz e sombra, a questão do claro-escuro. As mulheres têm uma cor de pele amarelo ocre. E os homens têm uma cor de vermelho ocre. Então, as mulheres de amarelo, olha aqui, tá aqui, ó, tá vendo? E os homens de vermelho ocre, tá? Os homens com os pés separados e as mulheres com os pés juntos. Estão vendo aí as leis, as regras? O negócio era barra pesada, tá bom? Mais uma curiosidade aqui. As pirâmides, tá? Considerada uma das 7 maravilhas do mundo, as pirâmides são edificações grandiosas, arquitetadas em pedra. Possui 4 lados triangulares que afluem em direção ao seu ponto mais alto. As 3 maiores pirâmides do Egito estão no Cairo e foram construídas para sepultar os faraós Kelps, Khafre e Mycerinos, que são respectivamente pai, filho e neto. Tá bom? Mais detalhes. Olha aqui, ó. Vão vendo aí, percebendo, né? Você está vendo aqui essa escultura aqui, conhecida como uma esfinge, né? Na frente das pirâmides, como guardiã simbólica. Ok? Seguindo aqui, ó, as pirâmides de Gizé, no Egito. A pirâmide de Kelps foi construída mais ou menos 2.560 anos antes de Cristo. É a maior e mais antiga delas, medindo 146 metros de altura. Pensa aí. Olha o tamanho das pessoas em relação, os camelos aqui, e das pessoas em relação
a altura e o tamanho da pirâmide, né? Todo mundo que vai ter a oportunidade de ir no Egito fica impressionado com isso aí, a imponência, né? O Khafre já foi 2.600 anos antes de Cristo, né? A segunda maior pirâmide do Egito, medindo 143 metros de altura, 3 metros a menos, é quase da mesma altura, né? Mas, e a de Miquerinos, o netinho, né? 2.690 anos antes de Cristo, altura original de 66 metros, reduzida a 62 metros de altura. Eu acho que o desgaste do tempo. Então, vocês estão vendo aí a grandiosidade da demonstração de força e de imponência dessas pirâmides, que são casas, que são uma espécie de cemitério de Faraó, né? Que tem lá dentro, tem, inclusive, tinham produtos para impedir que alguém entrasse, quem entrasse lá, respirando aquele ar, poderia morrer. Muitos morreram, se perderam nos labirintos. E aí, vamos ver mais uma atividadezinha aí, bem fácil para você fazer. Bora fazer? Bora. Agora vai ser um artista, né? Você vai criar aí. Escolha um tema, livremente, pode ser uma pessoa ou mais pessoas, paisagem com animais, e utilizando a lei da frontalidade, desenhe uma imagem egípcia. Não esqueça de dar um colorido especial. Não esqueça também de obedecer às leis, tá? Importantíssimo você obedecer e vendo e tentar fazer como faria ali um escriba, né? Alguém que estava ali submetido àquelas rígidas regras, tá? Essas atividades aí são boas para a gente quebrar um pouquinho assim, né, a suzidez, assim, a austeridade da aula, para a gente ter um momento aí de um pouquinho de prática, né? Vai ser interessante, você pode até se inspirar nessa imagem que está aí, ó, né? Já está obedecendo à lei da frontalidade. Olha a cor da pele da mulher aí, né? Olha aí a direção dos olhos. Você veja também que os ombros, né, o busto, a parte aqui da frente, ela está frontal, enquanto o rosto está lateralizado, né? Então, eu espero ver depois aí, em alguma oportunidade, a professora ou o professor me mandar aí os melhores resultados aí para a gente poder apreciar, né? Valorizar sua criação artística, o seu lado artístico, tá bom? Então, arte no Egito, arte na Antiguidade, é uma arte que tinha suas leis e era totalmente voltada para o faraó, pensando na ideia da vida dele depois da morte, né? E aí, várias leis, casas mortuárias luxuosas, né? Que foram descobertas depois pelos pesquisadores, e aí cada vez mais o mundo se assombra quando percebe, quando descobre o que eles desenvolveram de escrita, que muitas coisas hoje da escrita são semelhantes ao que a gente tem, né? O que a gente escreve, a simbologia usada no trânsito, por exemplo, tem muito a ver com a simbologia usada pelos desenhos lá no meio da escrita, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. A rainha Cleópatra, ela foi uma rainha que fez uma aliança com Marco Antônio, né, o imperador romano. E aí, pesquisem que vocês vão descobrir que história interessante, inclusive a história da atriz Elizabeth Taylor, que participou da filmagem, né, que representou a rainha. Chegamos ao final da nossa aula, espero que vocês tenham ficado fascinados pelo Egito, pelo faraó, pelo Nefertiti, pelo olho de Horus, e lá vai. Valeu!